Estamos de volta com o Guaíba Especial Coronavírus. Acompanhe pelo AM 720, FM 101.3, guaíba.com.br, nos aplicativos ou lá no Facebook, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Além também do YouTube, né? Estamos com um canal no YouTube. Todos os programas são transmitidos pelo YouTube também, para procurar a Rádio Guaíba no YouTube. Agora são 4 horas e 42 minutos, 4h42. O momento agora é de conversar com Maurício Brum, que é jornalista, sócio da Agência Fronteira e editor do portal Giro Latino. Boa tarde, Maurício, como vai? Boa tarde, Camila, tudo bem? Dentro do possível? Tudo certo, né? Dentro do possível, trabalhando de casa e tocando a vida, né? Porque a informação, né? Os jornalistas têm sido também fundamentais nesse processo todo. Com certeza. A gente acaba até... O pessoal fala do isolamento, que as pessoas ficam muito em casa e tudo mais. O jornalista acaba não parando, não importa se está em casa, se está na rua. Claro que na rua é muito melhor, mas a gente está talvez trabalhando ainda mais agora para levar essas informações. Bom, Maurício, aqui é o Michele, boa tarde. Cara, a gente tem um continente, né, com nossas próprias identidades, principalmente falando de América Latina, e é a especialidade de vocês, que trabalham muito bem nisso. Eu queria começar falando primeiro, perguntando para ti, na verdade, qual país que aparentemente a ti é mais preocupante a situação em termos de combate, de estrutura, até mesmo de aceitação ou poder também concordar com a Organização Mundial de Saúde. Enfim, o contexto todo que vai gerando essa pandemia nos países, qual que mais preocupa na nossa região da América Latina? Bom, falando então dos vizinhos, além do Brasil, que também tem uma situação preocupante, sem dúvida nenhuma, o país que está mais mal preparado para lidar com essa crise seria o Haiti, né, que é o país mais pobre da região, do qual a gente sabe pouquíssimo sobre os números reais, porque não tem estrutura para testagem, não tem, enfim, tem pouquíssimos leitos de UTI também. A situação do Haiti vai ser uma grande catástrofe, da qual a gente até não vai chegar a ter os números em função da falta de estrutura. Mas daqueles países que a gente consegue acompanhar um pouco mais, eu diria certamente que é a Nicarágua. A Nicarágua, inclusive, não só é um negacionismo tremendo, no sentido de menosprezar o vírus, de não ter tomado medida alguma, não interromperam as aulas, não fecharam as fronteiras, eles escondem os números, eles dizem que eles têm apenas 9 casos e 1 morte, o que é completamente surreal se você pega os números dos países vizinhos, todos eles que já estão na casa das centenas de casos e dezenas de mortes. Então eles escondem, eles negam e, além de tudo, teve essa situação lá na Nicarágua, que foi o sumiço do presidente da República, o ditador Daniel Ortega, que por 34 dias simplesmente desapareceu. Ele agora voltou essa quarta passada, apareceu então num comunicado à imprensa, num pronunciamento, não houve perguntas. Mas enfim, numa crise dessas, o país nega tudo e, além disso, então tem um presidente que basicamente desaparece no auge da crise. Então a situação da Nicarágua também é muito preocupante. O final marcou 15 minutos, faltando para 5 horas da tarde. Estamos conversando com Maurício Brum, que é jornalista, sócio da Agência Fronteira, editor do portal Giro Latino, falando sobre o coronavírus na América Latina. Maurício, falasse sobre, antes de falar da Nicarágua, falasse sobre o Haiti, né? Um país que, de fato, acabaria sendo atingido pelo coronavírus, sem dúvida, porque a situação lá realmente é precária. É o país que é o país mais pobre da América Latina. E sabe em relação a que tipo de ação tem sido feito no Haiti, já que muitos países ao redor também estão sofrendo com a situação do coronavírus e têm dificuldade de acabar ajudando outros países? Sim, pois é. A situação do Haiti, o próprio governo do Haiti está desestruturado há mais de ano, né? Eles estão sem parlamento funcionando, eles estão com o presidente meio que governando por decreto em função disso. E além da precariedade que a gente sabe, eles anunciaram uma série de medidas, o fechamento das fronteiras, os postos fronteiriços para os haitianos que tentavam voltar tinham testagem de febre, tinham postos para as pessoas lavarem as mãos,
Essa semana, o presidente do Haiti anunciou que vai distribuir cerca de 3 milhões de máscaras através do país para tentar conter o avanço da pandemia. Mas a questão é essa, é muito difícil a gente acreditar na efetividade dessas medidas num país em que o Estado simplesmente não funciona, que beira a anarquia. Então, ok, o Haiti diz, fechamos a nossa fronteira com a República Dominicana, porque por ser uma ilha, o único país com o qual eles fazem fronteira terrestre é a República Dominicana, com quem eles dividem a ilha, mas esse fechamento da fronteira, se você não consegue controlar, não faz muita diferença. Os relatos que a gente tem é que mais de 11 mil haitianos que residiam no país vizinho voltaram para casa, e desses 11 mil, cerca de 70% não passaram por nenhum posto oficial, não tiveram nenhum tipo de controle. E aí você pega os números e é uma situação que fica realmente, você pensa, qual é a crise que está tendo no Haiti nesse momento e que a gente não sabe a partir dos números oficiais, porque a República Dominicana é um dos países mais afetados do continente. Proporcionalmente à população é uma coisa inacreditável. Eles têm mais de 4 mil casos, mais de 200 mortes, e o Haiti diz oficialmente que tem 43 casos e 3 mortes. É um contraste muito absurdo para duas nações que dividem a mesma ilha e que teve esse movimento de retorno muito grande. Então, a situação do Haiti realmente incalculável. A gente não tem como saber, apesar das medidas que o governo anunciou, ele simplesmente não tem como fazer essa fiscalização, esse controle. Maurício, agora me obriguei a te perguntar sobre o vizinho de ilha do Haiti, né? A República Dominicana, pelos casos que você falou, é uma ilha que vive em cima do turismo, obviamente, país muito bonito em termos de belezas naturais, recebe muitos turistas, não está acontecendo isso agora. Como é que está a situação também da República Dominicana? Obviamente menos preocupante do Haiti, mas até pela vizinhança e também pela vocação de turismo, isso não estar acontecendo. Como é que está a situação da República Dominicana? Pois é, a República Dominicana, eles estão, então, com esse número altíssimo de casos, e no início, inclusive, da pandemia, era um dos países que vinha crescendo mais rapidamente. Agora parece que a curva deu a famosa achatada, pelo menos se a gente se guiar pelos números oficiais, mas a situação da República Dominicana já preocupava lá em fevereiro justamente por essa questão do turismo. Eles foram um dos primeiros países a começar a barrar os cruzeiros de luxo, os cruzeiros internacionais, justamente para tentar evitar essa circulação de estrangeiros que passaram por outros países com contaminação. Mas lá, como aqui, como em muitos outros países da América Latina, mesmo com essas medidas que lá foram bastante precoces, inclusive, o vírus foi trazido pela parte mais rica da população. A parcela de dominicanos que tinha dinheiro para viajar para o exterior retornou ao país e, com isso, trazendo o vírus, fosse da Europa, principalmente da Europa, da Itália, da Espanha, da França, acabou espalhando isso antes que o país tomasse medidas internas de contenção, né? Porque uma coisa é você impedir que os cruzeiros de estrangeiros façam isso, outra coisa é você lidar com seus próprios cidadãos voltando de áreas contaminadas. E, bom, lá acabou saindo do controle também, provavelmente até pelo próprio turismo, embora o país tenha começado cedo a controlar isso, a gente sabe que o vírus estava antes dos primeiros contágios oficiais serem confirmados, né? Então, o que a gente vê é que a República Dominicana até está conseguindo contabilizar bem essa crise, tentando controlar, mas os números crescem muito e a preocupação é essa, né? Até que ponto o sistema de saúde aguenta. A gente não tem relatos lá, como a gente tem, por exemplo, no Equador, mas os números são muito altos para um país que não é tão grande assim. Então, pode vir a ser um foco de bastante preocupação em breve. Maurício falou sobre o Equador, né? Recentemente circulou na internet imagens, vídeos da situação bastante desoladora em Guayaquil. O que acontece lá, Maurício? Por que chegou numa situação como aquela, num local como o Equador, como a cidade de Guayaquil? Pois é, o Equador também tem essa questão principalmente Guayaquil em relação ao restante do país, de ser uma cidade portuária, uma cidade que também tem grande circulação internacional. A gente vê um fenômeno semelhante, por exemplo, no Panamá, por causa do Canal do Panamá. E, bom, a situação do Equador que a gente tem é realmente esses vídeos que circularam pela internet, esses relatos terríveis de corpos jogados nas ruas, de abutres sobrevoando a cidade. E o que a gente tem o país
tem um número altíssimo de casos, um número muito alto de mortes também. A nossa atualização mais recente, a gente contabilizou agora 9 mil casos oficiais e mais de 450 mortes. E mesmo sendo um país que testa muito mais que o Brasil, o Equador, proporcional à população, eles testam 5 vezes o que o Brasil testa. Mesmo assim, eles têm uma subnotificação muito grande. Essa semana veio o primeiro relatório do governo de Guayas, que é a província onde fica Guayaquil, e o governo de Guayas relatou que eles tiveram na primeira quinzena agora de abril 5.700 mortes a mais do que a média dessa época. Normalmente, nos primeiros 15 dias de abril, morrem 1.000 pessoas naquela província e agora morreram 6.700. E essas pessoas, essa grande diferença, não vai ser contabilizada oficialmente como mortes por coronavírus. Muitos deles talvez não sejam, pode ser pessoas que tinham outros problemas de saúde e pelo colapso do sistema não conseguiram, então, acessar os hospitais ou os postos para ter o tratamento adequado, mas são vítimas, sejam diretas ou indiretas, são vítimas dessa pandemia. Você não pode ter um aumento de 570% nas mortes num período desses e acreditar que não tem nenhuma relação com o que a gente está vivendo. E é isso que é bastante preocupante na situação do Equador e de todos os países, e no caso do Brasil também, porque a gente testa muito pouco, que é essa subnotificação. A gente vê os números oficiais, que já são assustadores, já estão crescendo muito rápido, e a gente tem essas mortes em excesso, que são as pessoas que não deveriam estar morrendo, seja pelo coronavírus, seja pelo efeito indireto que ele causa no sistema de saúde, e que não vão aparecer nas manchetes, mas que mostram o tamanho do problema que a gente está vivendo. E é isso que é muito importante que as pessoas tenham consciência. A gente vê esses números do coronavírus, a gente tem que talvez multiplicar eles por 5, por 10, pensando em todas as outras pessoas que estão afetadas por isso, porque os hospitais começam a ficar superlotados, etc. Maurício, até estava vendo uma colega venezuelana escrevendo sobre a surpreendente reação do sistema de saúde da Venezuela pela relação do governo Maduro com a China. É verdade isso mesmo? A Venezuela está conseguindo manter algo razoável em relação ao coronavírus? Ou é apenas, digamos, um desvio, uma subtração de informações, podemos dizer assim? A situação da Venezuela é sempre muito complicada porque a gente lê, tudo que a gente lê sobre a Venezuela e acompanhando constantemente como nós fazemos, é muito permeado por propaganda, seja contra o governo ou a favor do governo, sempre tem um viés naquela informação. E a situação da Venezuela, de fato, a gente ainda não transpareceu nenhum relato no estilo equatoriano, por exemplo. Apesar da repressão, seria possível alguma coisa ter vazado até nós, mas a gente tem que ver com uma grande desconfiança esses dados, na medida em que, por exemplo, a Venezuela diz que é o país que mais testes realiza no continente, e se você vai pelos números oficiais, realmente, a Venezuela teria realizado em torno de 10 mil testes a cada 1 milhão de habitantes. No Brasil, a gente está em 300 testes a cada 1 milhão. E a Venezuela, então, testa muito mais, por exemplo, que o Chile, que o Peru, que o Equador, que o Uruguai, que são países que estão testando bastante, proporcional à população. E, apesar disso, eles têm números muito baixos, eles mal passaram de 200 casos. Então, a gente tem aí uma situação que ou a Venezuela está escondendo essas informações, e que não dá para se duvidar, porque é parte do histórico deste governo, mas também a gente pode estar considerando, ok, eles estão sendo transparentes, eles realmente realizaram todos esses testes que eles receberam da China, mas são aqueles testes defeituosos que dão falsos negativos, que não tem uma capacidade muito boa de detectar os casos. Então, ok, a Venezuela realizou 300 mil testes e só teve 227 casos positivos. Nenhum país está tendo essa proporção. Então, ou eles estão escondendo os números, ou eles têm testes que dão falsos negativos aos montes e a situação deles é muito pior do que anunciado. Maurício, a gente não tem mais muito tempo, mas eu queria só comentar ainda, antes de encerrar, sobre Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que tem recebido apoio da população em relação à forma como ele tem conduzido a crise do coronavírus. 80% dos argentinos estão considerando positivo o desempenho dele. O que você tem nos contar sobre a Argentina, Maurício? Sim, a situação da Argentina também é o exemplo de um país que respondeu rápido à crise
e, diferentemente do Brasil, um país em que a gente vê uma colaboração entre os governos regionais e o governo central, o governo do Alberto Fernandes e os responsáveis pelas diferentes províncias do país. Apesar disso, e eu acho que eu diria que é muito elogiável o que a Argentina fez, é um país que está respondendo muito melhor que o Brasil. A gente nunca pode partir da métrica do Brasil, porque o Brasil responde muito mal. Mas a Argentina está dentro da média do continente, digamos. Não é um exemplo super positivo no sentido de que tem uma baixa letalidade, mas não está nas alturas, como é o caso do Brasil, o caso do México, o caso de outros países que aparentemente estão com a situação fora de controle. A situação da Argentina está relativamente controlada, está dentro dos números que a gente esperaria para uma pandemia dessas, mas também, vale o alerta, é um país que, embora tenha respondido muito bem, não está testando tanto assim sua população. Então, quando a gente cita eles como um exemplo positivo, eles são comparado ao Brasil, que é um dos piores exemplos do continente. Mas na América do Sul, nós temos o Chile, nós temos o Peru, nós temos a Colômbia, o próprio Equador, apesar de todos os problemas, o Equador tem uma noção muito mais clara do que está acontecendo dentro do país, porque testa muito mais do que a Argentina. Bom, Maurício Brum, a gente tinha muito papo ainda, né, para ter sobre tudo que acontece no nosso continente. Fica óbvio a preocupação, nunca fomos um continente super desenvolvido, então quando acontece algo desse tipo, obviamente que a preocupação é muito maior. Nosso tempo já está reduzido, mas Maurício, muito obrigado pelo contato e compartilhar o seu conhecimento do continente conosco aqui na Rádio Guaíba. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição para outras vezes e esperamos que as respostas melhorem, não só aqui no Brasil, mas também na vizinhança mesmo, onde a gente cita como bons exemplos. Um abraço a todos. Valeu. Está aí o Maurício Brum,